E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar de Sanepar, setor de saneamento. Será que virou oportunidade depois da queda? Ou como estão os fundamentos depois da queda? Vai pagar dividendos? Quando? Vale a pena? Qual o preço teto? E o precatório bilionário vai sair? Qual que é o risco de não sair? É um pouco do que nós vamos discutir em mais um vídeo aqui sobre Sanepar, porém, antes de mais nada, me fala aí se você investe em Sanepar, ou se você investe em Copasa, ou se você investe em Sabesp. São as três empresas do setor que nós temos hoje em bolsa, mas hoje especificamente falando aqui de Sanepar, né? E antes de mais nada, já respondendo aí quem perguntou do porquê da queda, é importante dizer que não foi só a Sanepar que caiu em bolsa, tá? A bolsa inteira vem caindo e hora e outra eu mostro aqui para vocês as taxas do Tesouro. Por quê? Para você que não gosta de ficar lendo manchetes, né, enviesadas muitas das vezes, é só olhar aqui, ó, as taxas do Tesouro. Se essas taxas estão subindo, significa desconfiança, medo, e reflete diretamente o fiscal do país nessas taxas, tá? Ou o fiscal do país segundo expectativas do mercado. Não significa, tá, que a gente vai ter uma Selic voltando a 13%. Mas é um fato que isso aqui, além de ser ruim para a Bolsa, é ruim para o país como um todo, porque o governo se financia com essas taxas hoje, ou seja, está ficando cada vez mais caro para o governo se financiar. O fiscal piorando, tem o risco da Sanepar não receber esse precatório tão cedo. A gente vai discutir já, mais para o final do vídeo para a gente arrematar aqui a tese, mas independente, tá, se a Selic vai bater essa taxa ou não no futuro, o mercado pede, exige um prêmio hoje maior para financiar o governo. Então isso é ruim para a Bolsa, é ruim para o país. Porém, para o investidor de longo prazo, pode ser visto como oportunidade. É isso. Então aqui a gente já responde uma dúvida sobre fundamentos. A queda não foi porque a empresa perdeu o fundamento. Essa queda é uma consequência do pessimismo quanto ao fiscal. A empresa perdeu aqui, né, todo esse hype que a gente teve recentemente e não foi só com a Sanepar que isso aconteceu. Lembrando mais uma vez, tá? As demais empresas, inclusive as demais empresas do setor, Copasa, Sabesp, também vem caindo bastante aí no mês. A Sabesp menos porque o mercado não deve largar o osso ali da Sabesp tão fácil, uma vez que a empresa deu sinais fortes ali de melhora no balanço e muito em função também da privatização, coisa que as duas outras não são. Mas dito isso, vamos ver aqui como que está o valuation da empresa depois da queda, tá? Já eu vou falar de dividendos, mas vamos começar aqui com o PL, né, o preço-lucro. Veja que ele está abaixo da média, em cerca de 20%, e sempre que eu falo de PL, eu gosto de frisar a importância do lucro nesse indicador, tá? E não da queda das ações. A queda da ação é um desajuste apenas, vamos considerar assim, mas o seu foco como investidor tem que ser o lucro, o resultado da empresa. Veja então que ele é crescente, olhando aqui para lucro por ação, tá? Então, olhando preço-lucro, está muito forte, é desconto. E agora, olhando para preço sobre valor patrimonial, aqui um indicador muito influenciado sim pela cotação da ação em bolsa, veja que ele está abaixo da média, né? E está abaixo do valor patrimonial. É um leve desconto, considerando a média que a empresa sempre negociou, porém, assim como o lucro por ação cresce, o patrimônio da empresa também cresce, refletindo aí os maiores lucros. Então, a gente tem um valor patrimonial por ação crescente, como a gente pode ver aí, justificando em partes ali o preço sobre valor patrimonial se segurando abaixo da média ainda, tá? Hoje a ação está na casa de R$ 5,50 mais ou menos, mas por essa ótica aqui do valuation aqui nos indicadores, o preço justo ali deveria ser R$ 6,70, né? O que ajuda a enxergar como desconto. E agora olhando para os indicadores operacionais, a gente passa por o EV/EBITDA, também um pouco abaixo da média, voltou a cair porque nos últimos 12 meses o EBITDA da empresa voltou a subir. Então aqui em gráfico, né, fica desenhado aí para a gente entender. Quanto maior o EBITDA, mais desconto fica o EV/EBITDA. E isso é independente da queda das ações, tá? Por isso que é importante você não ficar só com o viés de cotação em queda, preço-lucro ou preço sobre valor patrimonial. Se a empresa está dando lucro, seja lucro líquido e lucro operacional, o negócio é não se preocupar tanto com a queda, porque se o lucro continuar subindo, a cotação ela tende a se recuperar ou seguir a lucratividade. Aí você pode estar se perguntando, mas como é que eu vou
saber se a empresa vai continuar dando lucro? Nesse caso da Sanepar é muito simples. Aqui é setor perene. Ninguém vai parar de consumir água. A população não vai parar de crescer. A demanda por água e esgoto vai continuar. O consumo tende a aumentar. E a empresa tem os reajustes tarifários. Então, num cenário, imaginando, né, sem canetadas ali do governo, tendo em vista que a gente está falando de uma estatal, o lucro da empresa tende a continuar subindo. Pelo menos é isso que vem acontecendo desde que se tem registros aí da contabilidade da empresa. E aí, voltando aqui para fechar essa parte dos indicadores, olha só, indicadores de endividamento. Geralmente esses indicadores eu gosto de olhar direto no balanço, mas aqui para a Sanepar, como ela é bem previsível, né, não tem muita oscilação. Então os dados aqui nesses sites de indicadores, eles batem, né, eles chegam próximos ali dos números reportados no balanço, a gente pode olhar por aqui. E aí quando a gente olha, ó, dívida sobre o patrimônio, ou seja, né, a dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido, 0,49 vezes, significa que 50%, né, arredondando aí do patrimônio da empresa, estaria comprometido com dívidas. Isso é muito pouco, é muito tranquilo, ainda mais para setor perene, que pode se alavancar muito mais que isso, tá? Para começar a ficar ruim, como é setor perene, teria que estar ali acima de 1 aqui nesse indicador, né, que seria acima de 100%. E ainda assim, né, estava começando a ficar ruim, está longe disso então. A gente olha também dívida líquida sobre o EBITDA, a gente vê que subiu um pouco, mas ainda é saudável, porém aqui é um ponto a se policiar, né, não só para a Sanepar, mas para qualquer tipo de empresa, porque tem fatores que estão além da empresa e que tem que casar para poder não deixar esse indicador aqui fugir do controle. Por exemplo, no caso da Sanepar, um dos motivos aqui desse indicador ter subido pode ser, por exemplo, o marco do saneamento, né, onde essas empresas têm metas a cumprir e isso demanda mais investimentos. Investimentos remete a endividamento. E até aqui, tudo bem, tranquilo, né? Mas a questão é que com mais investimentos a gente tem os gargalos. Maiores investimentos é igual a maiores custos. Mais à frente a gente vai ver melhor, mas aí já começa a sacrificar o EBITDA, né? E acaba impactando negativamente aqui no indicador, fazendo ele subir. E aí tem outros fatores, né? Vai que dá uma falta de sorte ali, né? E a gente volta a ter pela frente uma outra crise hídrica, pegando a empresa num ciclo de investimento. Não é o caso, tá? É só um exemplo que eu estou dando aqui para você entender que esse indicador ele tem fatores externos que podem acontecer e afetar ele diretamente. E isso são coisas que podem ir além do controle da empresa. Então, com menor consumo, menor faturamento, afeta aqui o indicador de dívida. Além da alta de juros, né, que é o redemoinho aí que está todo dia, afetando o resultado financeiro da empresa, que também impacta aqui. Quanto mais o juros sobe, mais caro fica a dívida aqui para a empresa. Sem falar, né, vai que o cenário econômico deteriora muito a ponto ali da população, por exemplo, não conseguir pagar pelo básico, né, que é água e esgoto. Isso aconteceu na pandemia, né, num caso extremo, mas aconteceu. Não é o caso hoje, tá, pessoal? Como a gente está falando aqui de uma estatal, o governo pode sim querer barrar ali os reajustes. Lembrando, hoje tá tranquilo. Só estou explicando aqui alguns riscos que fazem parte da renda variável e na sua análise de investimento você tem que saber desses riscos. Aqui para a Sanepar, por exemplo, seriam esses, mas ainda é uma relação dívida líquida sobre o EBITDA bem controlada nesses patamares, 1,6, 1,7 vezes. E aqui fechando a robustez do balanço, você pode analisar a liquidez corrente da empresa. Veja que a Sanepar está muito líquida, 1,7 vezes aqui, né, significa que para cada R$1 de dívida de curto prazo, a empresa dispõe de R$1,70 para quitar essa dívida. Então aqui quanto maior, melhor. No geral, então, nos indicadores fundamentalistas, nós temos esses números sinalizando para uma empresa barata e com o balanço muito sólido. E aí chegamos à pergunta, né? Será que vale a pena comprar? Qual que é o preço teto? É aí que tá, porque a empresa é perene e a lógica de comprar empresas perenes é receber dividendos. Vamos ver aqui primeiro os dividendos e depois a gente vai para o preço teto. Mas olha só, veja que o dividendos, né, ele é crescente, porque como a gente viu, os lucros da empresa estão crescendo, sendo que nós já temos aí 15 centavos que não foram pagos ainda e que possivelmente será pago lá em junho do ano que vem. Lembrando que eu estou olhando aqui as ações preferenciais, que pagam um pouco mais em dividendos. Vamos ver as próximas Datacom, né, ou a próxima Datacom, que vai ficar ali para dezembrão, ó. Nunca falhou no mês de dezembro e junho, que são as Datacom aí da Sanepar. E agora olhando para o yield histórico e também estimativas, na média aí a gente tem 6% e atualmente, com base nessas cotações considerando os últimos 12 meses, 5%. Por isso, para a Sanepar aqui, para você que quer dividendos, o preço teto já deixa bem claro para a gente que tem que ser baseado ali nos 6%. Mais do que isso, dificilmente vai
acontecer. De forma recorrente eu acho difícil. E aí como que ficaria então o preço teto? Ó, lembrando alguns detalhes importantes, né? Que a empresa tem um cronograma de investimentos a cumprir, olha só, é relativamente grande, né? Mais de 11 bilhões aí até 2028, sendo que em 2025 serão 2,5 bilhões de desembolsos para investimento. Então isso remete a maiores custos. Observe que esses custos já têm aumentado. Então quando a empresa investe, os custos também aumentam e impacta resultado, tá? São coisas aí que impactam na última linha, que é o lucro e consequentemente tende a impactar o dividendo. Além disso, a empresa não tem praticado também um payout certeiro, tá? Em 2023 foi 31%, 2022 foram 39% e no ano anterior foi só 30%. Enfim, a gente não tem um payout cravado. Então, para fazer o preço teto, eu vou trabalhar com o mínimo de 30% que ela praticou aí nos últimos períodos para a gente ser conservador, ter um pouco de margem. Então, arredondando 30% e lucros aqui eu vou considerar na casa dos 370 milhões por trimestre, porque é um setor previsível, né? Então não acho que vá dar um salto ali de lucro muito forte, muito menos nós vamos ter uma queda muito brusca, embora eu acho que os lucros podem dar uma queda por causa dos investimentos, mas ainda vou ser otimista aqui, né? Pensando nos próximos 12 meses, lucros na casa aí de 370 milhões por trimestre. Então, no exercício aí à frente, imaginando, seria cerca de 1,4 bilhão. Tirando aqui os 30% de payout, nós teríamos cerca de 440 milhões a distribuir em dividendos. E agora, dividindo pelo número aí de ações da empresa, a gente tem aí cerca de 29 centavos por ação. É um número aí, na minha opinião, dentro do possível, tá? Eu vou arredondar para 30 centavos. Nesse caso, seu preço teto seria até R$ 5,00. Portanto, hoje, Sanepar está acima do preço teto, para ter margem de segurança. Lembrando que é para quem olha dividendos no curto prazo, tá? No longo prazo, a empresa segue com grande potencial de retornos, tá? E lá na frente, né, por exemplo, pós 2028, se o ciclo de investimentos derem uma folga, quem sabe ela volta ali até, quem sabe, distribuir 50% do lucro em dividendos, como já foi no passado aí. Você que é investidor de longo prazo, tá, não pode desconsiderar esse fator. Além ainda que essa política de pagamentos da empresa, que hoje não é tão interessante, pode mudar, porque pagar uma vez por ano não é muito bom, né? Não é muito vantajoso para o investidor. Eu acredito que a empresa sabe disso. Então, se para dividendos hoje não vale a pena nesse preço, no longo prazo, obviamente, ela tem tudo ali para continuar entregando, não só dividendos medianos, sim, mas principalmente valorização, porque setor perene, a cotação vai seguir o lucro da empresa. E dito isso, agora rapidamente sobre o sonho ali, né, do dividendo extraordinário que segue no radar. A empresa pode receber em algum momento o precatório, né, aquele montante ali de 3,9 bilhões. Olha, poder receber até pode, porém isso não é tão simples, tá? Eu dei uma pesquisada aqui brevemente sobre algumas questões e isso precisa não só ser feita a inclusão, né, desse processo, né, de precatório no orçamento da União, e se não me engano, depois o Congresso ainda precisa votar, né, e aprovar isso. E aí sim vai ser incluído no orçamento da União no ano seguinte. E mesmo assim, né, segundo algumas pesquisas que eu fiz, o fato de ser votado e o fato de ser incluso no orçamento não garante esse pagamento. Por quê? Porque vai depender das condições fiscais da União. E aí, como a gente viu no início do vídeo, ó, representado aqui pelos juros altos que eu falei, né, que é risco o país aumentando, o fiscal está sob suspeita, né, pelo menos aos olhos do mercado. Então, se as contas da União não derem sinais contundentes de que vão fechar favoráveis, esse precatório da Sanepar pode não sair tão cedo, assim como outros aí que devem também estar para serem julgados, né? A Sanepar não deve ser a única. Então, nas condições atuais, em se falando de orçamento da União, isso pode demorar. É uma baita grana, né? Seria muito bem-vindo aí para a empresa em todos os sentidos, seja para reduzir dívidas, seja para cobrir investimentos, seja para pagar dividendos ou simplesmente para ela deixar no caixa ali gerando resultado financeiro. De qualquer forma, seria muito bom, né? 3,9 bilhões é muito dinheiro. Se a gente imaginasse aqui, ó, que ela pagasse desse montante, né? Imaginando que ela recebesse e pagasse ali só 30% desse dinheiro para o acionista, seguindo ali o payout que a gente viu agora, né? De 30% mínimo
mínimo. A gente estaria falando de um pagamento de mais de 1 bilhão só em dividendos, algo perto ali de 77 centavos por ação, e nesse sentido, né, esse montante para quem compra, por exemplo, nos preços atuais aí na casa de 5,50, que já está bem acima do preço teto, seria um dividendo aí de 14%. E isso se ela distribuísse só 30% daquele montante. Já pensou? Então, vamos seguir sonhando, né? Quem é acionista da empresa está confiante no negócio, é seguir acreditando. Pode acontecer, depende bastante aí de condições econômicas da União. Vamos ver no resultado trimestral que está chegando na teleconferência, né, se eles vão falar algo sobre isso. Então, coloca na sua agenda aí, ó, no dia 7 de novembro vai ter a divulgação de resultados e no dia 8 de novembro a videoconferência. E talvez na videoconferência eles comentem algo sobre isso, porque se for mesmo incluso no orçamento da União, a lógica é ser votado agora no final do ano. Se não tiver, vai ficar para 2025, que aí podem pagar só em 2026, desde que as condições econômicas estejam favoráveis. Enfim, vamos acompanhar. Então, no geral aqui, para a Sanepar, segue muito forte, tá? Tá barata, inclusive, nesse preço, olhando o valuation. Porém, para dividendos, na minha opinião, tá? Não é interessante, né? Principalmente para quem está construindo carteira agora, porque a política de pagamentos, ela não é interessante para o investidor iniciante, né? E o yield ainda é baixo. Mesmo que venha o precatório, é bom lembrar que ele é um não recorrente, tá? Não é um dividendo recorrente. Então, o mercado desapega muito rápido. Mas se você é um investidor que já tem um portfólio bem montado, com renda recorrente, pelo menos ali trimestral, sua carteira já está bem balanceada e está faltando saneamento ali para fechar, aí sim vale considerar a compra de Sanepar, mas fora isso, não é para você, na minha opinião, respondendo que perguntou, tá? Mas me fala aí nos comentários o que você acha de Sanepar. Você está confiante que esse precatório vai sair? Se você ficou até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.